No programa de hoje teremos a presença de Sandra Borba, que vai nos falar sobre o poder dos nossos pensamentos. Olá! O nosso pensamento tem uma força imensa que pode influenciar até mesmo as outras pessoas. Em suas parábolas, teria Jesus alertado para esta questão? Vamos conversar com Sandra Borba, especialista em educação, sobre o assunto. Sandra, é com muita alegria que nós te recebemos no programa. Fala-se tanto no poder do pensamento. Qual é o alcance dos nossos pensamentos? Eles podem nos influenciar e influenciar aquelas pessoas com quem nós convivemos também? Nós poderíamos usar como referência, na sua questão, uma colocação do grande físico Albert Einstein, que afirmava: o ser humano é uma antena transceptora, tanto emite quanto recebe. Então nós vivemos essa interação. Obviamente que os nossos pensamentos, eles nos guiam, eles definem os nossos roteiros, mas nós somos seres interativos, então também os nossos pensamentos influenciam aqueles que estão ao nosso redor, em nosso derredor. Isso nos reclama, Ivone, uma responsabilidade muito grande, né? Porque quando nós somos essa antena que emite, nós somos obrigados a cuidar da qualidade da emissão. Da mesma forma, isso nos chama a atenção para o que o próprio Mestre Jesus nos afirmava: observai, vigiai e orai, para que nós possamos também ter a capacidade de discernir o tipo de emissão na qual nós muitas vezes nos envolvemos em função dos pensamentos alheios. Então nós temos uma responsabilidade muito grande, porque nós criamos aquela atmosfera, vamos dizer assim, né? Atmosfera mental, não apenas no nosso ambiente próprio, pessoal, como também nos ambientes nos quais nós nos movimentamos. Então o pensamento é ele que nos conduz, é ele que nos dirige, e temos a responsabilidade de zelar. É a nossa casa mental, como nos diz André Luiz, como nos fala Emmanuel, né? Situando a responsabilidade da condução, da direção que nós damos ao nosso próprio pensamento. Tudo nasce no pensamento, as boas ações, os crimes também. Então precisamos vigiar o nosso pensamento, e lembrando que já na visão crística, o pensamento não está afastado, apartado do coração. É sempre Jesus quem vai se antecipar a tudo isso que hoje se coloca desde a década de 90, né, da inteligência emocional, mas o Senhor já nos colocava: por que pensais mal em vossos corações? Do coração procedem os maus pensamentos. Essa vinculação que é feita pelo Mestre e que já está lá no seu Evangelho, reclamando de nós essa atenção com aquilo que produzimos e, sobretudo, com essa emissão, né, que nós estamos permanentemente realizando no contato com as pessoas. Diante de toda essa responsabilidade que nós temos perante os pensamentos, como fazer para alcançar os pensamentos bons? Porque é comum, não é, Sandra, os pensamentos negativos, pensamentos ruins aflorarem a nossa mente. Como fazer para manter um pensamento positivo? Primeiro, nós temos que nos autoconhecer, né? Porque como nós somos seres que emitimos exatamente o pensamento, as ondas de pensamento, nós precisamos saber que tipo de pensamento nós geramos. Então, quando nós somos capazes de identificar o que é que nós somos na intimidade, o que é que nós geramos, quando surge um pensamento estranho que nos é sugerido, então nós temos a capacidade de perceber. E quando aflora aquilo que não está, vamos dizer assim, no nosso programa, no nosso comum, também nós temos a capacidade de identificar. Então é preciso estar atento, por isso que se fala na reflexão, que é pensar em profundidade. Então a criatura humana, em especial a criatura humana desejosa de se harmonizar, de encontrar um ponto de equilíbrio, como é o caso todos nós que militamos e que vivenciamos, procuramos vivenciar a doutrina espírita, então nós estamos atentos. É preciso então observar
observar para perceber a distinção. Se de repente vem de fato aquele pensamento negativo, então nos compete fazer o que o Evangelho nos recomenda, identificando que aquele pensamento é intruso nosso mesmo ou insinuado por um outro pensamento de uma outra mente, nos cabe então rechaçar, né? Nos cabe então não aceitar aquele pensamento que vem disciplinar, criar um campo, vamos dizer assim, protetor em relação à nossa própria individualidade pensante. E, obviamente, nós temos os caminhos que a espiritualidade nos apresenta. Então, a oração, a meditação, vem como um complemento importantíssimo para que esse processo de autodescobrimento se converta também num processo de autoeducação e autoiluminação. Jesus, o nosso modelo e guia, nos deixou incontáveis ensinos por intermédio das parábolas. Em algumas delas nós encontramos o auxílio para entender como controlar os pensamentos, Sandra. Nós podemos dizer que o ensino que Jesus nos traz pelas parábolas tem algo de fantástico, que é de manter na criatura a possibilidade dela mesma entender uma parábola naquele momento da sua vida de um jeito, e daqui a algum tempo entender com mais profundidade e assim por diante, porque a parábola é como se ela fosse, Ivone, uma espécie de depósito que guarda o tesouro, né? E aquele tesouro que ali está vai sendo por nós visto, vislumbrado a partir dos horizontes do nosso crescimento, das nossas novas percepções. Existe uma parábola que nós entendemos que é muito interessante nessa área também. Ela se encontra no capítulo 13 de Mateus e é a última da sequência que começa com a parábola do semeador. É a chamada parábola da rede. A parábola da rede diz exatamente assim, que o reino dos céus é semelhante a uma grande rede que é lançada ao mar e puxa os peixes. E nesse processo vem peixes bons e peixes ruins. Então o que é que fazem os pescadores? Eles separam os peixes bons e os peixes ruins, eles jogam fora. Então Jesus nos assevera nessa parábola, na nossa interpretação, a necessidade que nós temos de distinguir, de escolher, de selecionar. Porque sem esse processo nós estaremos fadados a assimilarmos tudo, né? Ou seja, o peixe bom e o peixe ruim. Então, é uma das parábolas que nós consideramos mais interessante porque nos chama a atenção. Junto a ela, também no capítulo 13 de Mateus, Jesus fala da parábola do joio e do trigo na sequência após a parábola do semeador. E nos diz que há um grande campo e um homem havia semeado, então, a semente boa, o trigo. E veio o inimigo à noite, porque dormiam os seus servos, e planta o joio. E é aquele desfecho que nós já conhecemos. Os servos perguntam se devem arrancar, e o dono daquele local diz que não, deixa o joio crescer junto do trigo, e na hora da ceifa, então, juntará aquele trigo nos celeiros, mas o joio deverá ser queimado. Então, Jesus está sempre nos dando as lições, nos mostrando que é preciso cuidado. Cresce o trigo, mas o joio cresce junto. Então, hoje, principalmente, quando nós vivemos mergulhados em rede, né? Estamos em rede, recebendo um fluxo de informações muito grande, muito díspare, é preciso que nós tenhamos o discernimento para escolher. E, sem dúvida alguma, as parábolas do Senhor nos auxiliam muito, né, em estarmos atentos para podermos escolher as melhores coisas. Sandra, você se referiu à parábola do semeador. E essa parábola é fantástica, eu gostaria que você comentasse. É uma belíssima parábola, inclusive, curiosamente, é uma parábola das mais longas que o Senhor narra, e quando ele termina de narrar a parábola, o semeador saiu a semear, uma parte da semente cai na beira do caminho, os pássaros do céu comem, outra parte nasce entre pedregulhos, e aí não tem profundidade, não consegue germinar, outra parte caiu e o sol queima ali entre os espinheiros. Daqui a pouco ele vai falar da terra fértil, onde a semente cai e produz, germina e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. E quando ele terminou de contar esta parábola, os seus discípulos olharam e disseram: Senhor, explica-nos. E aí a condição de Jesus, do mestre excelente, porque mestre não é apenas aquele que ensina, é aquele que explica. O ensinar engloba o explicar. Isso é algo extremamente novo
alvo, né? Quando nós pegamos as teorias em educação, por exemplo, o grande psicólogo, estudioso russo Vygotsky, vai nos dizer exatamente que o explicar, né, está dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Então Jesus, ele comunica, mas ele explica. É necessário, então, observar toda essa condição do mestre por excelência. E quando ele explicou, ele vai dizer que a semente é a palavra e que os tipos de solo são, vamos dizer assim, os tipos de mentes. Então, desde o solo duro, a mente mais imatura, que não consegue perceber, aquela outra que é muito distraída, aquela outra que está mais preocupada com os prazeres e as exigências do mundo, até chegar àquela que é, de fato, a terra fértil. E nós achamos de uma beleza ímpar o final da parábola narrada pelo Senhor, porque o Senhor coloca que no solo fértil, quando a semente germina, produz frutos diferentemente. Isso é de uma beleza extraordinária, Ivone, porque isso significa que o Senhor sabe que uns podem produzir 30, outros 60 e outros 100. Então não há essa exigência, vamos dizer assim, em demasia. O Senhor sabe o que cada um pode produzir. A mesma ideia aparecerá na parábola dos talentos, o que significa dizer que o Senhor tem um respeito profundo à nossa capacidade, né? Então nós somos terrenos que aí estamos, aguardando a semente que já nos chega e cada um então receberá de conformidade com as suas próprias possibilidades. Mas aquele que recebe a palavra como a semente que de fato vai germinar, que produza, porque esse é o papel da semente, é que ela germine e que ela frutifique. E a frutificação diz respeito a nós próprios, no nosso processo de revolução interior, de renovação íntima, porque o homem que se revoluciona a si mesmo, ele, né, atinge a todos aqueles que estão em seu grupo de convivência. Então, é uma das parábolas mais belas, né? Embora a nossa favorita seja a parábola do festim do reino. Podemos falar sobre ela. Mas, Sandra, é muito importante nós identificarmos também essas limitações nossas, né? Para evitar aquele sentimento de culpa, de cobrança que muitas vezes nós nos cobramos muito, né? Você lembra na sua fala uma postura muito complexa, elucidativa de Joana de Ângeles, né? Sempre pela mediunidade do Divaldo, nos mostrando que o sentimento de culpa, ele é um sentimento que nos atrasa muito, porque nos detém na autopiedade, nos detém numa espécie de receio, de medo. A gente não pode produzir o máximo, então a gente não produz nada. Então, por isso a parábola do semeador no seu desfecho, ela é tão bela e é de tanto respeito às possibilidades de cada um, né? Então, uma semente de repente germina, produz 100, mas a outra só produz 60. A outra só produz 30. E cada uma deve produzir no seu limite, na sua possibilidade. É o desafio que, afinal de contas, o Evangelho e a doutrina espírita nos colocam. Sandra, então nos fale sobre a parábola do festim do reino. Olha, Ivone, eu tenho uma paixão porque a parábola do festim do reino vai nos falar do Jesus tolerante, do Jesus que não veio para criar uma igreja no sentido de seguidores fechados, fanáticos, inimigos uns dos outros e aí inimigos daqueles que pensam diferentemente. No festim, né, do reino, o Senhor diz que haverá uma grande festa e nessa festa estarão presentes aqueles que virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião e do meio-dia. Olha, é uma lição de tolerância e de respeito pela individualidade, pela liberdade de pensamento. Quando o Senhor fala dessa grande festa no reino, Ele não cria aquilo que lastimavelmente hoje nós observamos tanto, que são as tendências religiosas e filosóficas, até de criarem exclusivismos, sectarismos, privilégios. O Senhor disse que não. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Setentrião, do meio-dia, ou seja, de todos os lugares, para o festim do reino. E é importante saber qual é o critério. E o critério é aquele que a doutrina espírita nos apresenta. Fora da caridade, não há salvação, que significa dizer, fora do exercício do bem, não há evolução, não há plenitude. Os rótulos religiosos, eles podem até servir em determinado momento. Mas quando alguém atinge o seu nível de espiritualidade, esse rótulo não tem sentido nenhum. Então nós encontramos uma Madre Teresa de Calcutá,
com toda a sua beleza espiritual, com toda a sua compaixão. Nós encontramos Mahatma Gandhi, né? Nós encontramos um Albert Schweitzer de formação evangélica. Então, quando a criatura atinge determinado ponto de espiritualidade, não adianta o rótulo. O nosso Chico Xavier, com um respeito extraordinário às opções religiosas de todas as pessoas. Então, a parábola do festim do reino é um chamamento para que todos, independentemente das nossas culturas, latitudes, religiões, posições ideológicas, mas nós estejamos comprometidos com o bem, sempre o bem, independentemente de qualquer situação circunstancial. As dificuldades do homem moderno estão relacionadas com as influências dos pensamentos que cultivamos? Também, e dos pensamentos que recebemos, né? Porque o homem moderno é uma criatura que vive sob o impacto das comunicações, das informações. Então, nós vivemos, obviamente, na atmosfera criada por nós próprios, porque somos emissores de pensamentos, nós alojamos ideias, somos hospedeiros das nossas próprias ideias, e se nós não somos criaturas equilibradas, se nós ainda não conseguimos o silêncio interior e nos deixamos envolver principalmente por aquilo que emerge, as chamadas presenças do nosso inconsciente ou subconsciente, com exigências descabidas, com buscas de privilégios, com paixões mais que emergem exatamente desse todo que nós temos ainda no nosso inconsciente, no nosso subconsciente. Então, se nós não temos silêncio interior, atenção, observação, nós ficamos como que reféns, né, dessa nossa própria dificuldade interior. Isso está muito bem colocado pela nossa Joana de Ângeles, no capítulo Autodescobrimento Inadiável, na obra Vida, Desafios e Soluções, né? E nós também estamos dentro de uma rede de relacionamentos, né, em que nós recebemos esses impactos do mundo aí fora. Nós recebemos toda uma propaganda, né, que está aí, todo um conjunto de ideias que estão disseminadas e que nos chegam muito rapidamente. Então, o homem moderno, ele vive sufocado. E tanto é que hoje, muitos estudiosos do comportamento dizem que nós padecemos de uma doença chamada o estresse da informação. E isso tem um perigo, não apenas pelo uso ideológico, né, por meio de comunicação de massa, pelos interesses de grupos que dominam esses mesmos meios de comunicação de massa, mas nós temos também um outro perigo, que é o perigo de acharmos certas coisas naturais. Isso é complicado. Então é preciso que nós desenvolvamos não apenas a atenção, a observação, a oração, a meditação, como a leitura crítica. Nós precisamos ser o leitor crítico, o espectador crítico, para que nós possamos, então, voltando à nossa parábola, né, da rede, que já falamos em outro momento, para que nós aprendamos a selecionar o que nos chega, a fim de que nós, em primeiro lugar, não achemos que tudo é natural. A gente vê tanta violência que a gente termina dizendo que é natural. Não, isso não é natural. Então, nós precisamos estar atentos, vigilantes e despertos, mas ao mesmo tempo também fecundando com a nossa maneira de pensar o máximo possível para que o nosso pensar seja também a alavanca do nosso sentido, do nosso agir, uma contribuição que nós podemos dar à vida, né, operando, agindo em todas as circunstâncias em que a vida nos coloca, procurando ser a melhor pessoa que nós pudermos ser. Sandra, muito obrigada pelas suas colocações muito esclarecedoras. Agradecemos a todos que mais uma vez estiveram conosco, desejamos estar juntos no próximo programa e muita paz a todos.